Bom dia, meus queridos. Estamos nos preparando aqui, chegando com vocês aqui, esse tempo juntos. Daqui a pouco a minha esposa está chegando. Bom dia, meus queridos. Só ajeitando aqui, a gente chegar aqui. Temos a Neide, o Luiz Carlos. O povo já está com a gente aqui. E chegando aí o Almir, a Nívia, esse casal querido aí, a Reta lá de Curitiba, seja bem-vinda, querida. O Paulo Roberto, Ana Cláudia, que bom, um abraço para os meninos, Adeline Dora, a Vânia e o Jorge, bom dia para vocês, Marlene lá do Morro do Baú, Egídio, Silene, esse povo todo aqui com a gente, né? A Cris está chegando, mas a Gatilda já chegou, né? E hoje ela estava pedindo colo já desde manhã, né? Silene dando bom dia pra gente aqui. E a Cris está chegando, né? Rosane, Rosana, seja bem-vinda. Rosane, bom dia. Rosane lá dos Estados Unidos, que Deus te abençoe, te fortaleça, né? O Luiz Fernando também com a gente, né? Luiz Fernando aí é o nosso humano que experimentou grandes milagres. Ó, chegando aí minha esposa. Hoje eu não vim, mas eu mandei a gata representante da casa. Ela chegou antes que eu, né? O Roberto Brown também com a gente, Maria Pacheco, né? Que não é a Maria Padilha, né? Eu e minhas confusões. Nas lives tem as Marias, tem os Luiz, que não já desisti de tantos que tem. E tem as Noemi, agora tem duas também. Vamos ver. Isso. Cristina, então, ainda não apareceu nenhuma, mas quando aparecer vai chover. A Rosane está dando um bom dia para você. Bom dia, Rosane. Saudade de você, querida. A Marlene, queremos pedir oração pelas famílias Chalme Cid pela partida da Rosina. A Rosina faleceu, que lutou por um ano contra o câncer. É a irmã do Siges, lá de Juí. Vamos estar orando, sim. Ana Cláudia está pedindo oração. É a minha amiga. A Rosina era na minha infância, lá de Juí comigo, né? Vamos estar orando, sim. Poxa. A Ana Balcom é parente também ali, né? Porque a tia dela é casada com o Chalme, né? Sim, então a tia. Vamos estar orando por essa família aí, né? A Cris conhece muito bem, porque são lá de Juí, né? Eram de Juí, né? Sim. São de Juí. Acho que ainda são. A Denise está dando bom dia. O Léo também está com a gente. Que bom, Léo. Bom, notícia triste, né? Marlene e Ana Cláudia. Vamos estar orando, sim, pela família da Rosina, né? Bom dia, Dani, Stevens, Zenir, seja bem-vinda também. Lani, que o Senhor esteja abençoando vocês, cuidando desse dia aí, né? Estamos anotando aqui esses pedidos. E vamos então começar com o nosso tempo aqui de leitura. Hoje nós vamos pensar no Salmo 81 e as implicações dele. Todo o Salmo hoje, ele é um Salmo com 16 versículos, né? Então a gente pode estar lendo juntos aí. Então tá. Salmo 81. Cantem de alegria a Deus, nossa força. Aclamem o Deus de Jacó. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa. Toquem a trombeta na lua nova e no dia de lua cheia, dia da nossa festa. Porque esse é um decreto para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, que ele estabeleceu como estatuto para José quando atacou o Egito. Ali ouvimos uma língua que não conhecíamos. Ele diz:
Tirei o peso dos seus ombros, suas mãos ficaram livres dos cestos de cargas. Na sua aflição vocês clamaram, e eu os livrei. Do esconderijo dos trovões lhes respondi. Eu os pus à prova nas águas de Meribá. Ouça, meu povo, as minhas advertências. Se tão somente você me escutasse, ó Israel. Não tenha deuses estrangeiros no seu meio. Não se incline perante nenhum deus estranho. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito. Abra sua boca e eu o alimentarei. Mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo. Mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Amém. Esse é o salmo, né, do povo de Israel, contando, e esse salmista aqui então usa pela primeira vez uma linguagem de Deus falando, né? Deus falando ao povo de Israel e lembrando da maneira como ele cuidou de Israel em todo o tempo e o seu livramento, principalmente no tempo da sua escravidão no Egito. Nós sabemos que Israel o povo hebreu fica no Egito 400 anos escravo, né? E aqui é bem descrito, eles estão numa língua que eles não conheciam, mas Deus com sua mão vai lá e tira o peso dos seus ombros e livra os cestos das cargas, né? E dá então esse livramento, essa libertação ao povo. E por isso ele, do versículo 1 até o versículo 3, vai descrever ali uma necessidade, uma oportunidade de adoração e louvor. Cantem de alegria, né? Cantem de alegria a Deus, nossa força, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Aclamem o Deus de Jacó, comecem o louvor, façam ressoar tamborim, lira, harpa, toque as trombetas. Então faça esse culto de adoração, faça esse culto de louvor, porque nós estamos diante de atos de Deus e feitos de Deus que merecem o nosso reconhecimento e o nosso louvor. Ele é o Deus que nos tirou então desse lugar do Egito e nos trouxe para a terra que emana leite e mel. Deus fez isso por causa do grande amor dele para conosco. E depois então esse salmo tem uma utilização do verbo ouvir muito interessante. E ele descreve em vários estados, em várias situações esse verbo. Primeiro ele vai descrever um imperativo, né? Ouça, meu povo. Ou lembrando de Deuteronômio 6, onde ali foi instituído o ouça Israel, né? Eu sou o Senhor teu Deus, né? Não deve ter outros deuses. E ali começa uma descrição daquilo que deveria ser ensinado, falado e recitado por todo aquele hebreu, aquele israelita, o judeu, durante o dia, né? E ensinar isso às crianças, que Deus é o único Deus. E aqui então ele renova isso, né, no seu salmo, usando um dos 10 mandamentos ali também, que é a ideia de que eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito. Sabe que Deus pede para a gente ouvir e ele fala e repete as coisas que ele já disse, porque não porque ele precisa, né, fazer isso por ele, porque ele não lembra e precisa ser lembrado dizendo. Não, ele diz isso por causa da gente, porque nós temos uma tendência de esquecermos os feitos de Deus
e assim nós nos tornamos rebeldes e esquecemos, ingratos, rebeldes e ingratos, e assim nos desviamos do caminho do Senhor. Nós somos suscetíveis, nós somos o povo escolhido de Deus, amado de Deus, mas que tem uma tendência de esquecer rapidinho do que Deus fez por nós. Por isso esse imperativo, ouça Israel. E todos os dias, então, um bom judeu recitava o Shema, ou Shema Israel, né? Que é ouça Israel. Então ele vai dizer, olha, ouça as minhas advertências, e tão somente você escutasse, ó Israel, não tem outros deuses. E aí então vai dizer, não só da idolatria, mas está lembrando, não me substitua por qualquer outra coisa que possa tomar o meu lugar. E aqui eu vou lembrar você nessa manhã, não substitua o Senhor, e vou me lembrar, né? E nos lembrar aqui, não substituamos o Senhor por nada, nem por conta no banco, nem por estabilidade financeira, nem por causa de alguém, nem por causa de alguma pessoa ou de algum líder, seja ele político ou religioso, ou por um grande amor da vida. Não substitua Deus por nada. Ele é o nosso único Senhor absoluto. As pessoas devem ser amadas, mas Deus merece toda a nossa adoração e todo o nosso louvor. Ele não pode ser substituído. Então nesse dia nós estamos lembrando, dá uma olhada para ver se não tem algo que está tomando o lugar de Deus. E você diz, eu não posso viver sem isso, eu não posso viver sem aquela situação, eu não posso viver sem tal pessoa. Não, é verdade, nós não queremos perder nada nem ninguém, mas na verdade, nosso maior bem, nossa maior herança, nosso maior razão da nossa vida, a base de sustentação da nossa história, da nossa existência, é o Senhor. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em que neles, nós vivemos, movemos e nos existimos. E aí depois ele vai dizer, então ele faz um imperativo, um convite para ouvir, ouça Israel. Depois ele percebe que esse povo não ouve, ele tem uma constatação, né? Versículo 11, mas o meu povo não quis ouvir-me. Isso constantemente, a gente tem feito aqui os salmos, constantemente o salmista lembra, né? Nós falamos do Salmo 78, dividimos ali, o Salmo 78 é exatamente essa questão, mas o povo esqueceu do Senhor, o povo não andou nos seus caminhos, tanto que o Salmo 78 começa dizendo, olha, vamos lembrar, não vamos esquecer daquilo que os antepassados esqueceram, nós queremos lembrar para a próxima geração. E aqui ele vai dizer que por isso, por causa da falta de obediência, por causa do coração desse povo obstinado, Deus o entregou um coração obstinado para seguir os seus próprios planos. Está aqui uma derrocada seríssima, um momento onde a gente está num estágio tão perigoso no nosso relacionamento com Deus, é quando nós não ouvimos mais a Ele. E aí o nosso coração se torna endurecido, insensível, não ensinável mais. É quando a gente começa a questionar tudo e todos que falam sobre Deus. Quando alguém vem para nós e fala, olha meu irmão, cuidado, isso é perigoso, está errado. A palavra de Deus nos mostra isso. Nós nos tornamos obstinados e vamos contra Ele. E rangemos os dentes contra Ele. É quando você mesmo percebe que o Espírito Santo está falando com você um caminho, uma direção, e está dando uma luta dentro de você, mas o seu coração já endureceu e você não aceita mais nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de conselho. Segue o seu próprio plano. Esse é um nível perigosíssimo de dureza de coração, que leva a uma rebeldia e assim leva a caminhos perigosos, onde não há mais outra oportunidade, a não ser Deus entregar você a própria sorte para que os teus atos levem a consequências que te façam despertar. É o filho pródigo que decide sair de casa e o pai não resiste, não segura e diz vai. E dá suprimento por um tempo, e muito tempo, só que ele, por causa do seu coração, gasta absolutamente.
E por último, ele expressa então um desejo. O povo tão obstinado não obedece, não ouve, o coração, o ouvido está cheio de cera, está ensurdecido, não consegue ouvir. Ele vai dizer: se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos. Aí ele vai dizer algo do futuro do pretérito. Eu subjugaria os seus inimigos, voltaria a minha mão contra os adversários, os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam um castigo perpétuo, mas eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha, eu o satisfaria. Esse futuro do pretérito é a coisa mais doída de Deus dizer para o seu povo, que é assim, algo que eu queria fazer, algo que eu iria fazer, que eu poderia fazer, mas por causa da desobediência vai ser apenas uma coisa do passado, não vai existir no futuro, não vai ser concretizado. Quantas bênçãos eu, Jacques, e você perdemos porque simplesmente apenas não ouvimos o Senhor. Que essa manhã você faça a oração que o bom judeu fazia 3 vezes ao dia. Ouça Israel. E ouça Israel porque eu quero cuidar de você. Ouça Israel porque eu tenho o melhor plano para você. Ouça Israel porque eu sei o que eu quero fazer na sua vida. Eu sou melhor governante do que você mesmo. Não entregue o seu coração aos seus próprios planos. Não siga os seus planos. Ouça os meus planos para você. Assim como Deus disse para o povo cativo lá na Babilônia, eu sei os planos que tenho para vocês. Planos de paz e não de guerra, para lhes dar um futuro e uma esperança. Esse futuro perfeito, o futuro da existência, da esperança, e não o futuro do pretérito de uma coisa que não se concretizará, porque não houve o arrependimento. Nessa manhã, que o Senhor faça você sondar o seu coração e perceba se há algum caminho, se o seu coração está endurecido e o seu ouvido está tomado de uma cera que não te faz ouvir mais, para que você possa ouvir e obedecer. E é por isso que a gente ora nessa manhã. A nossa oração é exatamente essa. Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos espirituais, faz com que o nosso coração não seja endurecido, porque parece que tem uma conexão entre o nosso coração e o nosso ouvido. Quando um não está funcionando, ele vai definhar o outro. Quando o meu coração está endurecido, o meu ouvido não consegue ouvir mais. Quando o meu ouvido está fechado, ele vai endurecendo o meu coração. Que não seja assim. Que não seja assim com Deus. Que não seja assim com pessoas. Que você não esteja endurecido o seu coração para pessoas, nem os seus ouvidos surdos para ouvir o clamor de pessoas, ou o pedido de perdão de pessoas, ou o conselho de pessoas, mas que estejam funcionando muito bem, coração e ouvido. Essa é a mensagem do Senhor para nós. Que o Senhor abra isso e que a gente possa então obedecê-lo, porque na obediência dele há bênção. Eu vou sustentar com o melhor trigo e o mel da rocha vai te satisfazer. Vamos orar? Temos aqui alguns pedidos, né? Novamente, aqui o pedido, então, da família. Da Marlene ali, da família deles, que perdeu a Rosina, né? Que é prima, eu acho que é prima da Marlene. Eles moram em Juí, né? Estava lutando com um câncer e faleceu, é nova. Ela tem um filho mais ou menos da idade do Mateus, 22, 23 anos, e um pequeno de
acho que 12, 11. Quando eu vi, ele tinha 9. A Rosina não é irmã do Siges, não, né? É irmã do Cid. Ah, que estava lutando com câncer em São Paulo, né? Eu acho. Não. Ah, Não. lá, sim, eu Porto me lembro. Alegre, ela Sim, tinha me lembro. feito tratamento Sim, em eu Porto me Alegre. lembro, sim. Ela estava na época que o Siges estava doente ali. Ela já estava Ela já lutando há muito estava tempo contra o lutando câncer, quando né? ele faleceu, porque ele descobriu e faleceu. Olha aqui uma coisa boa. Luiz Machado dizendo que oramos aqui pelo Osni, Osni Garcia e na terça, graças a Deus, ele já melhorou. é pai adotivo da Ironi. Ah, que bênção, que bênção. Vamos tá, graças a Deus por isso, né, Luiz? Que bênção. Que bênção. Muito bem. Já melhorou, então. Hoje Graças a Deus. 6, né? 6 do 8. 6. Muito bem. Vamos estar orando pela saúde, né? Então temos a Isabel que pediu por saúde. A Sandra fez bem a cirurgia, ela está se... Isso, está se recuperando e hoje às 11 horas sai do hospital. O Claudino me mandou um recado aqui e a gente está agradecendo a oração dos irmãos, né? Foi tudo bem a cirurgia da Sandra, a gente está muito feliz. Então hoje às 11 ela está saindo, graças a Deus também não ficar muito em hospital, né? Porque essa coisa louca aí do Covid, né? Então assim, orando aí por ela, para ir para casa e fazer a sua recuperação. O Zé Aquiles aqui com a gente também. Bom dia, Aquiles. Ana Maria, Gilsara, sejam bem-vindos esses queridos. A Lia também, bom dia, Lia. A Noemi Cavacim, mandando um abraço aqui para o Lucas Roberto, né? Cavacim, que está com a gente também. Que bom, queridos. E a Isabel, tá melhor, Isabel? Estamos orando por você, né? Então vamos orar também pela Midian, né? Que está com os filhinhos, não sei se nasceu ou não nasceu, mas não sabemos ainda, aquela questão dos rins, né? E a Annalise também. Vamos colocar esses nomes em oração, então. Senhor amado, nessa manhã, Pai, nós só podemos dizer: o Senhor é o nosso Deus. Sabemos que todas as coisas estão no Teu domínio, Senhor, e nós não queremos nunca sair fora daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado porque o Senhor tem planos para a nossa vida e que se vivemos a Teu lado, a gente pode ter uma vida de alegria, de paz, de tranquilidade, de prosperidade, porque o Senhor é o nosso Deus. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem nos dado essa comunhão que podemos ter de manhã, Senhor. Obrigado porque um ao outro estamos incentivando, caminhando juntos, lembrando em oração, Senhor. Obrigado porque eu sei que o Senhor nos desperta, que às vezes quando estamos entristecidos, sozinhos, o Senhor faz alguém lembrar de nós, colocar o nome que estamos citando aqui, Senhor. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus e tudo que o Senhor quer é que a gente lembre, ouça a Tua voz, Senhor, lembre do que o Senhor fez e fará em nosso favor. Senhor, obrigado pela salvação, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado pela Tua proteção, obrigado porque o Senhor está conosco nas lutas, Pai. Obrigado porque o Senhor é o Deus presente, onipotente, onisciente e tudo está no Teu governo. Senhor, começamos o dia com essa notícia tão triste do falecimento da Rosina. Ela tem a minha idade, uma pessoa nova que lutou tanto, Pai. Mas nós queremos, Senhor, dizer que estamos tristes e precisamos que o Senhor esteja intervindo na família, no Ricardo, nos seus filhos, Senhor, em toda a família que está entristecida, Marlene, Egídio, Marli, Senhor, os parentes dela, Senhor, a Roseli, sua irmã, ó Deus, o Senhor conhece todas as coisas. Por isso nós clamamos por consolo para essa família, porque sabemos que o Senhor é o único que pode confortar, é o único que faz levantar os nossos olhos para poder olhar para Ti. Mas agora toma esses corações
tão sofridos, Pai, que o Senhor esteja consolando de uma forma especial, assim como a família do Miguel, da Ruth ali, que estão também de luto, outros queridos que continuam nesse processo, Senhor, porque isso são meses até passar. Ó Deus, tem misericórdia, em especial a Rosane, que está conosco aqui também hoje, a Inês também, tantos nomes que já citamos aqui, e o Senhor sabe de todas as coisas, mas és o Deus onipotente, e a Ti toda a honra e toda a glória, porque a nossa vida está posta em Ti, e aquilo que acontece está sob o Teu governo, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. Pai querido, temos que agradecer pela vida do Osni, que temos orado pelo nome dele. O Senhor sabe tudo o que tem acontecido e somos gratos porque ele já apresenta melhora. Senhor, continue fazendo o teu propósito na vida dele, Senhor. Assim como queremos pedir pela Annalise, Senhor, sua recuperação da cirurgia tão difícil, a saúde dos nossos queridos, a Márcia que está na químio, a Margot que tem lutado, o Paulo que tem lutado, outros nomes de queridos, o Valmor, que é o Wagner, na verdade, que é o primo da Lúcia, Senhor. Senhor, a Jandira lá em Belém, ó Deus, cada um tem lutado, Senhor. Então nós colocamos cada um diante do teu altar, pedindo que o Senhor intervenha com o teu poder e traga cura. Traz cura para a vida do Nilson, que está esperando a cirurgia dele, Senhor. Fortalece o corpo e faz milagres, Senhor. O Senhor já fez milagres na vida dele e quer continuar usando ele, Senhor. Então, continua fazendo o teu milagre. Eu sei que tem sido duro, mas o Senhor é o Deus de toda graça. Obrigado porque o Senhor esteve com a Sandra ontem, Senhor, na cirurgia também, que ela já pode estar melhor. Obrigado, Continua, Senhor, abençoando a tua serva, Senhor, e impede que ela sofra de novo essas coisas com pedras. Nós clamamos por todos aqueles que têm a propensão a isso, Senhor, que o Senhor esteja os livrando dessas dores, que são dores tão terríveis, Senhor. Nós clamamos, Senhor, que o nosso dia possa ser de ouvirmos a Tua voz, assim como aprendemos aqui agora. O Senhor é o nosso Deus e podemos saber que o Senhor tem planos de um futuro de paz, cheio de esperança contigo, Senhor. Então, Senhor, que possamos sempre viver esses planos desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra e aprender dela. E ela nos relembrar, Senhor, que os nossos ouvidos e os nossos corações precisam estar, Deus, ligados ao Senhor. Nessa manhã eu também quero lembrar de todas essas vítimas, ó Deus, lá desse acidente, ó Deus, desse incêndio, dessa explosão lá em Beirute, Senhor, no Líbano. Deus, aqueles lugares tão, ó Deus, sofridos, Senhor, com tantas lutas, disputas de terra e questões, ó Deus, geográficas, e agora, ó Deus, sofrem, ó Deus, algo tão pesado, Senhor, um acidente de proporções tão difíceis, Pai. Mortos, gente sem casa, Deus, porque foi literalmente destruída a casa. Senhor, eu peço que o Senhor esteja mandando, Deus, dos teus recursos, de forma, Deus, através da solidariedade humana, Senhor, e que os países se mobilizem, Senhor, e que aquele povo possa reconstruir a sua história, sua casa, e aqueles que perderam seus queridos que possam ser consolados pelo Senhor de alguma maneira muito especial. Senhor, que nesse momento, mesmo com tanto índice, ó Deus, de morte, mas que o Senhor traga vida naquele lugar. Pai, que de alguma forma o seu evangelho seja pregado, o evangelho do seu Filho Jesus Cristo naquele lugar. Sabemos, ó Deus, que é de maioria muçulmana e a rejeição a Jesus Cristo, mas que de alguma forma, Deus, o evangelho do Senhor chegue no meio dessa dor e traga vida e esperança.
Também, ó Deus, oramos pelos nossos governantes, oramos, ó Deus, pelo nosso prefeito, oramos, ó Deus, pelo nosso governador, pelo nosso presidente e os deputados estaduais, federais, os vereadores, os senadores. Ó Senhor, que o Senhor esteja cuidando de cada decisão que está sendo tomada nas assembleias, ó Deus, legislativas. Pai, oramos também pelo nosso Supremo Tribunal Federal, os nossos juízes, os juízes de primeira instância que estão tomando decisões, ó Deus, em cima de processos, que o Senhor não permita equívocos, nem injustiça e nem corrupção. Mas, Pai, mesmo no meio da pandemia, vai fazendo o teu milagre, ó Deus, para tirar essa outra pandemia, que é a corrupção do nosso meio. Pedimos a Deus sobre esse dia, pedimos a sua bênção sobre os queridos, os enlutados, os que estão vivendo um momento difícil do emprego, aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, vendo as suas necessidades não sendo supridas. Tem misericórdia, Senhor, e manifesta o seu poder. E que o Senhor os abençoe e os guarde nesse dia. E, Pai, que nosso coração e os nossos ouvidos estejam atentos ao Senhor. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Amém, queridos. Um bom dia a todos, na graça do Senhor. Ficamos muito felizes de ter aqui alguns queridos conosco, né? Eu vi aqui o Rodolfo também, a Marli, seja bem-vinda, Marli também. E que Deus abençoe esse dia, né? Avisando que nossa assembleia, né, é um pouco diferente, vai ser presencial, online, né? Presencial e online, mas para ser presencial você precisa se inscrever. A gente vai mandar direitinho e vai ser dia 16, domingo, às 19 horas, tá? Porque nós temos um assunto muito importante, que é a tomada de decisão de trazermos o pastor Cleverson e a esposa para cá, e a sua filha, para nos ajudar em toda a área de adoração da igreja e também na equipe ministerial, para trabalhar, né, em cima de tantos projetos e tantas ações que nós temos. Também, assim, já conversamos, já tem um processo que começou já desde janeiro desse ano, né? E nós estamos caminhando, então. E agora o último passo é a Assembleia tomar a sua decisão de trazê-lo para cá. Então, querido, conto com a sua oração por isso, então também coloco diante do Senhor aí, para que você, como membro da igreja, possa participar dessa Assembleia para tomarmos a nossa decisão. Tá bom? Um abençoado dia para vocês. Tá? Deus abençoe.